Esses temas que nós estamos estudando, eles têm assim, vocês podem observar que o jargão, ou seja, as expressões que nós utilizamos, são expressões bem peculiares, né? Precisa a gente conhecer a literatura adventista para a gente poder entender o que significa autoclamor, sacudidura. A sacudidura ainda é um tema um pouco mais geral, um pouco mais conhecido, mas a expressão autoclamor é uma expressão bem adventista mesmo, é traduzida do inglês loud cry, autoclamor. E a gente vai hoje falar um pouquinho sobre isso, tentar entender um pouco essas expressões, o relacionamento delas, né? Eu vou fazer uma recapitulação daquilo que eu apresentei para vocês, foi logo no segundo dia do itinerário profético. Nós estamos atualmente vivendo aqui, o hoje, tá vendo? Não sei se vocês estão vendo aí a setinha rodando, hoje. O hoje é o período das chamadas grandes calamidades. Grandes calamidades, que aconteceriam nos últimos dias. Ela diz assim, grandes mudanças estão prestes a operar no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Então, ela fala sobre grandes inundações, ela fala a respeito de acontecimentos espantosos dos últimos dias. E então ela diz que aconteceria uma grande reforma espiritual, que seria acompanhada da chuva serôide, do selamento, do alto clamor, nós vamos falar sobre isso, a chuva serôide, e então o decreto dominical. Não é? Nós temos falado isso para vocês, a gente ainda vai falar um pouco mais especificamente sobre isso a partir de amanhã. Aí depois nós vamos entrar num tempo de angústia prévia, porque o decreto dominical, ele virtualmente vai perseguir todos aqueles que observam o sábado. Então, a grande parte do povo adventista, daqueles que guardam o sábado, vão ter que abandonar as grandes cidades e ir para os lugares pequenos, para as cidades pequenas. E muitas pessoas, católicos, evangélicos, espíritas, pessoas sem religião, vão ficar muito curiosas com o decreto dominical para saber o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. E muitos vão se tornar adventistas. E isso vai provocar uma ira muito grande dos governantes, porque vai haver uma associação da igreja com o Estado, né? E eles então vão fazer um chamado... Vou fechar as portas para os adventistas, né? Completamente. As portas vão ficar completamente cerradas. E as pessoas, nesse período, entre o tempo de angústia prévia e o fechamento da porta da graça, as pessoas vão tomar uma decisão. Lá em Apocalipse 22:11 está escrito que o justo vai se santificar mais ainda, e o ímpio ele vai ficar mais afastado ainda. Não é? Então, quando tudo estiver concluído, Jesus Cristo, então, ele termina a sua obra no santuário. Ele diz, está feito. Aí termina, então, o período da graça. Agora, quem está perdido, quem está salvo, está salvo. Então, soltam-se os 4 ventos, os 4 anjos soltam os ventos. Aí acontecem o chamado derramamento das pragas, né? O derramamento das pragas. E essas pragas, elas vão incomodar tremendamente as pessoas. Então, os governantes vão se reunir para poder lavrar o chamado decreto de morte. Aí o povo de Deus vai sair das pequenas cidades e ir para os lugares mais afastados da terra. Depois vem a angústia de Jacó, que as pessoas, o povo de Deus, vai ficar numa dúvida se tem algum pecado que não foi confessado, se tem algum pecado que ainda está abrigado no coração. Essa vai ser a luta, a angústia de Jacó. E logo depois disso, então, depois da angústia de Jacó, essa angústia de Jacó ela vai ser interrompida pela segunda vinda de Cristo, que vai então acontecer o livramento do povo de Deus. Em seguida entra o período dos 1000 anos, né, que serão passados lá no céu com Cristo. Então, esse diagrama é o diagrama geral que eu passei para vocês logo no segundo dia. Tá certo? Nós vamos, então, agora fazer uma definição do que significa o autoclamor. O autoclamor representa as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, de 6 a 12, proclamadas com todo fervor, com toda autoridade. Eu vou pedir a Soraya para que ela leia para a gente Apocalipse 14, de 6 a 12. Se possível, na revista atualizada ou na corrigida, que são mais conhecidas.
Pode ler, Soraya? Soraya? Oi, pastor. Eu estou procurando aqui na Bíblia. É Apocalipse 14, de 6 a 12. Aí você faz a leitura para a gente. Tá. 14, 6. Essas são as 3 mensagens angélicas. Essas mensagens começaram a ser pregadas no ano de 1843. E elas foram pregadas na sua, assim, logo na sua parte incipiente, inicial, até o ano de 1844, mas elas continuam sendo pregadas até agora, não é? Até próximo à volta de Jesus. Pode ler, então, para a gente. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ok, então essas aí são as 3 mensagens angélicas. O alto clamor significa que essas 3 mensagens angélicas elas vão ser pregadas acompanhadas do grande poder da chuva serôdia, o grande poder do Espírito Santo acompanhando a pregação do povo de Deus. E isso vai se transformar, vai se avolumar e vai, por isso é que vai influenciar as pessoas de todo mundo. Essas mensagens angélicas, elas nada mais, nada menos representam a essência delas é a justificação pela fé. Porque quando nós estudamos a respeito da besta de Apocalipse, a gente começa a estudar a respeito da besta lá em Daniel, ok? Ela vai ser apresentada no capítulo 7 de Daniel. Essa besta que vai aparecer em Apocalipse, ela começa, a gente entende ela a partir de Daniel. E a gente vai observar, Daniel 7, 25, um poder usurpador que tentaria mudar a lei de Deus, mudar os tempos e a lei de Deus, e perseguiria o povo de Deus. E que faria isso por 1.200 dias proféticos ou 1.260 anos, que vai do ano 538 até o ano de 1798. A besta do Apocalipse, que foi identificada pelos protestantes, né? Foi o catolicismo medieval que perseguiu o povo de Deus, colocou o povo de Deus em fogueira e tudo mais. O maior de todos os problemas da besta do Apocalipse, eu diria até mais até do que as próprias perseguições, foi a tentativa de usurpar o lugar de Cristo, de tentar empreender um sistema de salvação contrário ao de Cristo. Ao passo que Cristo apresentou um sistema de salvação baseado na sua graça, mediante a fé, esse sistema apresenta um sistema de salvação mediante as obras. Então, essas mensagens angélicas, na verdade, elas chamam a atenção para Jesus Cristo. Eu queria que a Soraya lesse esse texto que está aí em tela, Evangelho 191. Todo o poder foi entregue em suas mãos, de Cristo, para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo.
é a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do seu Espírito Santo em grande medida. Ok? Então, na verdade, as mensagens angélicas, elas representam exatamente isso, a mensagem da justificação pela fé. Por quê? Porque houve uma adulteração dos mandamentos de Deus, houve uma adulteração do programa de Deus e agora há um projeto de restauração. Ok? Agora, esse texto é muito importante e eu sublinhei as partes que eu acho bastante relevantes para o nosso estudo. Eu queria que a Soraya lesse. Ok? Vamos lá, Soraya. De vez em quando pode ser que eu interrompa você para a gente fazer uma observação. Vai lá, pode ler. Está em tela. Tem alguém com o microfone aí ligado. Tem alguém com o microfone ligado e está interrompendo aqui. E eu não estou conseguindo identificar quem é. Tem que fechar o microfone. Tá ok, Soraya. Pode ler então, Soraya? Desculpa, a gente parou aonde, pastor? É o que está em tela agora. Tá. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunidade católico-romana. Ninguém é condenado sem que haja recebido iluminação, nem se compenetrado da obrigatoriedade do quarto mandamento. Mas quando for expedido o decreto que impõe o falso sábado e o alto clamor do terceiro anjo advertir os homens contra a adoração da besta e de sua imagem, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então, aqui tem uns pontos que ela coloca que é bem importante. Por exemplo, ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Por quê? O sinal da besta ele só será colocado depois que ele for imposto em lei. Isso não aconteceu ainda. Ok? E ninguém será condenado sem ter recebido iluminação suficiente sobre o assunto e se compenetrado da obrigação de observar o quarto mandamento. O outro ponto, tá certo? No entanto, quando for expedido o decreto que impõe o falso sábado e o alto clamor do terceiro anjo advertir os homens contra a adoração da besta, aí então, isso que vai traçar a linha divisória entre quem é verdadeiro e quem não é. Quem obedece a Deus e quem não obedece, quem recebe o sinal da besta e quem não. Ok? Então, o alto clamor é a mensagem pregada com a intervenção do poder divino. Tá certo? Eu vou pedir a Soraya para ler, então, agora esse texto, Soraya. O alto clamor é a mensagem pregada com intervenção do poder divino. Durante o alto clamor, a igreja, ajudada pelas providenciais interposições de seu exaltado Senhor, difundirá o conhecimento da salvação tão abundantemente que a luz será comunicada a toda cidade e vila. A terra será cheia do conhecimento da salvação. O poder renovador do Espírito de Deus haverá tão completamente coroado de êxito os intensamente ativos instrumentos, que a luz da verdade presente irradiará por toda a parte. Hoje, a mensagem adventista ela é apresentada de uma maneira ainda muito tímida. Ainda é apresentada de uma maneira, eu diria, até fraca, apesar dos meios de comunicação. Porque, em realidade, o que dá força à mensagem não é a mídia, não são a literatura e mais os livros que nós vendemos ou que nós distribuímos gratuitamente. Não é isso. Essas coisas são importantes. Mas o alto clamor, que realmente vai fazer com que essa mensagem seja compreendida, seja divulgada e compreendida, vai ser o poder maravilhoso do Espírito Santo, que é exatamente a chuva serôdia. É isso que vai fazer com que essa mensagem ela se avolume, ela cresça de tal maneira que os corações sejam tocados. E isso é algo que precisa acontecer para que as pessoas possam ter
um conhecimento real da verdade, elas possam, então, decidir. Tá certo? Então, essa mensagem, quando ela for pregada com essa autoridade, quando ela for pregada com essa força, essa mensagem ela vai provocar uma sacudidura. Essa expressão sacudidura é um termo agrícola da vida retirada do povo de Israel. Sacudidura é aquele peneiramento que o pessoal da roça faz com os grãos, né? Faz aquele peneiramento, joga assim para cima o grão, né? Pega, por exemplo, você pega lá o grão de... Aqui, lembrar de quando eu era pequeno, né? A minha avó, ela colhia lá o amendoim e ela colocava o amendoim numa peneira e passava a mão por cima e saculejava e jogava para cima e saía aquela casquinha e ficava o grão. Então, a sacudidura significa isso. É tirar o cascalho, é tirar quem não é sincero, quem não está disposto realmente a viver a verdade, e vai ficar só o grão, só aquilo que é verdadeiro. E um ponto essencial que vai ajudar a provocar essa sacudidura é a reforma de saúde, porque o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. E a mensagem de saúde adventista ela não foi apresentada para que a gente tenha 10, 15 ou 20 anos a mais. Isso é um engano a gente pensar isso. A mensagem de saúde foi apresentada por algumas razões. Primeiro, para que nós mostremos a nossa lealdade a Deus, cuidando do nosso corpo, fazendo com que realmente ele seja como santuário do Espírito Santo. E outra coisa, quando eu cuido bem do meu corpo, quando eu cuido bem do meu cérebro, porque a gente se comunica com Deus através dos nervos do cérebro, que são os neurônios, quando os neurônios estão bem cuidados, eu tenho maior habilidade, até natural, para eu poder me comunicar com Deus. Por quê? Porque o meu cérebro está bem guardado. Então, eu não entorpeço a minha mente, eu não fico com a mente entorpecida por alimentos inapropriados. Então, na verdade, a mensagem de saúde é uma forma de preparar o meu cérebro para que eu tenha melhor condições de me comunicar com Deus. Além disso, a mensagem de saúde evita que eu morra precocemente, que eu tenha doença, que eu sinta dor e que eu possa ajudar outras pessoas a tirar essas pessoas do seu sofrimento exatamente por falta de conhecimento ou de pôr em prática as mensagens de saúde que Deus deixou exarado lá nas Sagradas Escrituras e de uma maneira um pouco mais específica nos escritos de Ellen White, tá certo? Então, aí, Soraya, eu vou pedir para você ler esse texto, está no Comportador Evangelista, página 138, por favor. A reforma de saúde está tão intimamente relacionada com a terceira mensagem angélica como o braço ao corpo. Mas o braço não pode tomar o lugar do corpo. A proclamação da mensagem do terceiro anjo, dos mandamentos de Deus e do testemunho de Jesus é o fardo de nossa obra. Ou seja, aquilo que a gente tem que carregar, né? Aquilo que a gente tem que levar. A mensagem deve ser proclamada com alto clamor e deve ir a todo mundo. Essa é uma falha nossa como adventistas. Eu tenho visto muitas pessoas em muitos segmentos religiosos ou não, levando avante uma mensagem de saúde que nós começamos. Então, o povo de Deus, o povo adventista, tem que estar na frente, na marcha dessa mensagem de saúde. Ok? Vamos ver agora a ocorrência da sacudidura. A sacudidura, segundo os escritos de Ellen White, ela vai acontecer, ela acontece no passado, acontece no presente, acontece no futuro. Por que isso? Os três tempos. Porque, de uma certa forma, todo crente, todo adventista, ele passa por um processo de sacudidura. Os meus avós passaram por um processo de sacudidura. Mas quando ela fala numa sacudidura futura, ela está falando de uma sacudidura escatológica, que vai acontecer num tempo apropriado de prova, tá certo? Então, nós vamos observar esses períodos em que acontecem a sacudidura. Pode ler, então, o texto, Soraya. Ocorre no tempo presente. Estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. Comportou Evangelista 12. E agora ocorrerá no futuro. Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus,
mas isto não é a verdade presente a ser levada às igrejas. Ela quer isso, eventos finais recentes, né? Ela quer dizer que essa mensagem aí não é a ênfase principal. Essa não é a ênfase principal. A ênfase principal é pregar as 3 mensagens angélicas, mas ela está fazendo uma advertência para o povo de Deus, de que vai haver no futuro uma sacudidura, né? Um peneiramento do povo eleito. Pode ler Amós 9, verso 9? Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Então, como eu falei para vocês, a sacudidura é uma figura da vida agrária do povo de Israel, que era um povo agropecuário, né? A princípio, eles não plantavam porque estavam no deserto, mas quando entraram na terra de Canaã, eles passaram a plantar também, né? Então, o povo de Deus vai passar por um peneiramento, como nós vamos ver nesse texto que vem agora a seguir. Pode ler, Soraya. Um peneiramento do povo eleito. Haverá uma sacudidura da peneira. No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. Este é precisamente o tempo em que o genuíno será o mais forte. Eventos finais, página 173. Eu havia falado para vocês, falei num desses dias, que essa sacudidura ela vai acontecer dentro e fora da igreja. Ela vai ser muito forte dentro do adventismo devido à missão do adventismo, mas ela, de uma certa forma, vai acontecer em todos os segmentos religiosos cristãos e, por que não dizer, até não cristãos, porque vai haver uma chamada polarização. Então, eu falei para vocês no outro dia que, eu não sei se foi ontem, se foi antes de ontem, que essa sacudidura ela não acontece somente dentro do adventismo, ela vai acontecer fora também. Porque, por exemplo, as pessoas que são de outras denominações, quando sair o decreto dominical, elas vão pegar os nossos livros que estão lá na estante, ou você lembrar de algum material nosso que leu. Porque tem muita gente que lê o nosso material. Alguns leem até para poder rebater, né? Até para contradizer aquilo que está escrito. Ela aprendeu de uma forma e agora ela está vendo a adventista falar de uma outra forma. Não é assim. Então, ela vai estudar para poder combater aquilo. Só que quando sair o decreto dominical, a pessoa vai parar e vai falar, peraí, tem alguma coisa errada aí. Eu aprendi dessa forma, mas aquilo que os adventistas disseram está acontecendo. Realmente tem um decreto dominical impedindo que as pessoas comprem ou vendam no dia de domingo. Aí a pessoa vai estudar, vai fazer um levantamento sobre a origem do domingo e vai descobrir que o domingo, a origem da observância do domingo, ela passa por uma série de decretos, não é? Eu acho que eu vou deixar um pouquinho mais para amanhã, para a gente falar sobre a questão da origem do domingo, para a gente não atrapalhar o tema de hoje. Mas é isso que vai acontecer. As pessoas vão investigar, elas vão examinar e vão dizer assim, olha, aquilo que eles disseram, a escatologia deles está certa, porque eles disseram isso e realmente está acontecendo. E a pessoa é sincera, ela vai dizer, não, eu não quero ficar contra o povo de Deus, não quero ficar contra a Bíblia, eu quero ficar a favor da palavra de Deus. Né? Então, essa cultura ela vai acontecer dentro da igreja adventista e fora também. E aí, aqueles que não são sinceros, que são cascalhos dentro da igreja adventista, vão passar para lá para o mundo. E aqueles que estão lá fora, em outras denominações, mas que são povo de Deus, eles vão se juntar àqueles que observam os mandamentos de Deus pela fé em Jesus. Então, vai haver uma polarização. Por um lado, nós vamos ter aqueles que são leais a Deus e, por outro lado, aqueles que não são. Por isso é que vai haver essa polarização. Tá certo? Então, é um peneiramento do povo eleito. Haverá uma sacudidura da peneira. No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. Este é precisamente o tempo em que o genuíno será mais forte. Ok? Então, nós já tínhamos até lido esse texto, né?
a sacudidura ela vai fortalecer aqueles que já são leais. Ao passo que os que são falsos caem fora, os que são firmes vão ficar mais firmes. Primeiros escritos na página 269, a 271, ela diz assim: ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder. Isto produzia efeito. Perguntei o que havia operado esta grande mudança. Um anjo respondeu: foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Então, a chuva serôdia, como eu expliquei ontem, ela vai ser um refrigério, porque vai encher o povo de Deus do poder do Espírito Santo. Então, aqueles que são firmes, eles vão ficar muito mais firmes, muito mais destemidos. Não é? Agora, o que vai causar a sacudidura? Por que muitas pessoas vão abandonar a fé? Por quê? Eu vou pedir a Soraya para ler para a gente aí essas razões. São algumas razões que eu apresento aí. Aliás, não sou eu que apresento, né? A irmã White apresenta essas razões. E eu estou expondo aí para vocês. A primeira vai ser resistência ao conselho de Cristo à Laodiceia. Pode ler, então, o texto, Soraya. Perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Minha atenção foi então dirigida ao grupo que eu vira e estava sendo fortemente sacudido. A multidão de anjos da guarda em seu redor fora duplicada e estavam revestidos de uma armadura da cabeça aos pés. Então, veja, o que é o testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia? Quando nós estudamos com a visão historicista o Apocalipse, porque o Apocalipse, na realidade, ele tem que ser estudado à luz do historicismo, como os nossos protestantes fizeram, que é a forma correta de nós analisarmos, não é? A igreja de Laodiceia, ela é a última igreja, porque essas 7 igrejas, na verdade, elas representam períodos de tempo na história do povo de Deus, desde a primeira igreja, que surgiu no ano 31, até a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, que é a igreja de hoje, se referindo ao povo de Deus hoje. Qual é o conselho direto da testemunha verdadeira, que é Jesus? Que testemunho direto é esse? Não é? Que vai abalar o povo de Deus. O testemunho está aqui. Está assim: conheço as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, que é a fé pelo amor, para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires. Justificação de Cristo, justificação pela fé, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, salvação pelas obras, a nudez. E colírio para os gírios dos teus olhos, o Espírito Santo, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí depois vem: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Por que esse testemunho de Cristo, esse testemunho direto, vai fazer com que as pessoas saiam? Porque esse testemunho é uma chamada para a consagração, é um arrependimento profundo, é mudança de vida. Você vai mexer com tudo. A maneira como a pessoa usa o seu cabelo, a maneira como ela trata do seu rosto, do seu corpo, do seu alimento, da sua roupa, tudo. A sua maneira de falar. Cristo mexe com o todo da pessoa. E as pessoas que realmente não são sinceras, elas não estão a fim de atender esse conselho. Isso vai fazer com que elas saiam. Porque isso vai exigir uma consagração profunda. Tá ok? Ainda nas causas da sacudidura, né? A resistência ao conselho de Cristo à Laodiceia. O texto diz assim: começou a forte sacudidura e continuará. E todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa, serão joelhados. Tá certo? Então, só vai ficar aqueles que realmente são firmes. Porque imagina, quando saiu o decreto dominical,
as pessoas vão perder propriedades, as pessoas vão perder emprego, as pessoas vão perder o direito de comprar e vender. Então, só vai permanecer firme mesmo aquelas pessoas que são muito firmes, muito sinceras, que realmente amam a causa de Deus. Porque quem não é, não vai estar disposto a perder o seu emprego, a sua propriedade, as suas coisas. Isso vai causar uma divisão muito grande entre marido e mulher, inclusive, entre pais e filhos. Então, note que essa sacudidura ela vai causar uma ruptura muito grande, inclusive na família. Tá certo? A segunda causa é a rejeição da verdade presente. Está escrito assim: haverá uma sacudidura entre o povo de Deus. Será o resultado de recusar a verdade apresentada, a verdade presente. Qual é a verdade presente? A verdade presente ela está contida nas 3 mensagens angélicas. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo. Essa hora do juízo foi o ano de 1844, anunciado na profecia de Daniel 8,14. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. De onde João tirou esse texto? De Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. A diferença é que o apóstolo João usa a fonte das águas e aqui tudo que neles há. Mas ele retira esse texto de Êxodo 20. Por quê? Porque o texto trata de adoração. A observância do sábado chama a atenção do adorador para o Deus que criou todas as coisas e colocou o sábado como memorial da criação. E Satanás ele tem interesse de tirar Deus desse panorama de ser adorado como Criador. Por isso é que ele coloca um outro dia para ser adorado no lugar que é o aniversário da criação, que Deus colocou lá, que estabeleceu por direito. Então, isso é algo profundo, ok? Qual a terceira causa da sacudidura é mornidão, descuido e indiferença. Pode ler para a gente, então, Soraya? Diminuirá o Não, número diminuirá. Desculpa. Diminuíra o número dos que faziam parte desse grupo, ao serem sacudidos. Alguns tinham sido lançados fora do caminho. Os descuidosos e indiferentes, que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação, para por elas lutar e angustiar-se com perseverança, não as alcançaram e foram deixados atrás, em trevas, e seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Primeiros Escritos 271. Aquilo que eu falei para vocês, certo? Os que saírem, eles terão seu lugar ocupado por outros que virão. Por isso que eu digo que a sacudidura ela vai provocar uma polarização. Saem alguns e são ocupados por outros que vêm lá de fora, de outras religiões, de outras igrejas cristãs, de outras denominações que vão preencher o lugar desses que saírem. Ok? Bom, a quarta razão da sacudidura é o conhecimento superficial da verdade. Esse é um problema muito sério que a gente tem vivido hoje. Por quê? Eu me lembro que quando eu me tornei adventista, eu tinha 24 anos. Isso foi em 1981. Este ano eu já vou fazer 64, né? Já tem quase 40 anos isso. Então, na verdade, eu acho que já tem, né? Porque eu vim para a igreja adventista em fevereiro, embora eu tenha sido batizado em junho. Então, já tem 40 anos que eu estou na igreja. E eu me recordo muito bem que naquela época, quando eu vim para a igreja, os adventistas eles tinham fama de serem grandes conhecedores da Bíblia. E eu também me recordo que havia naquela época um concurso que acontecia em Israel. Esse concurso, se não me engano, acontecia todo ano. Era um concurso de conhecimento bíblico. E todo ano os adventistas ganhavam. Um ano era Irene Santos, no outro ano ela era de novo, depois era o Francisco Alves de Pontes, até que finalmente os organizadores disseram: não vamos mais fazer esse concurso, não. Só os adventistas que ganham, não tem graça, né? Então, o nosso povo era conhecido, tinha fama de ser conhecedor da Bíblia. Hoje, não é mais assim. Você tem aí um grupo pequeno que conhece bem a Bíblia, mas é um grupo bem pequeno
e não é mais a totalidade. Então, essa falta de conhecimento profundo das Sagradas Escrituras, da mensagem que tem que ser pregada, isso é fatal na igreja. Então, ela diz assim, ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como a areia movediça. Ou seja, eles vão chafurdar na lama, não vão permanecer. Certo? E a quinta causa é ignorância quanto ao poder de Satanás, que é um outro problema também. Aí eu vou pedir a Soraya para ler para a gente esse texto. Por favor, Soraya. Não o enfrentam, como o fazia Cristo, com resistência decidida e resoluta. Não se compenetram do grandíssimo mal e malignidade do pecado. E estão cegos tanto a respeito do caráter... Soraya, para um pouquinho, Soraya. Eu vou ter que voltar esse pedaço, ter que editar. Alguém está com o áudio aberto e está saindo. Então, feche o seu áudio, porque senão vai sair na gravação. E depois isso vai ser editado e vai ser colocado no YouTube, entendeu? Então, quem tiver com o microfone aberto, feche, tá? Vou pedir a Soraya para ele ler de novo. Ok? Então, vamos lá. Ignorância quanto ao poder de Satanás. Não o enfrentam como fazia Cristo, com resistência decidida e resoluta. Não se compenetram do grandíssimo mal e malignidade do pecado, e estão cegos tanto a respeito do caráter como do poder do príncipe das trevas. Pouca inimizade há contra Satanás e suas obras, porque há tão grande ignorância a respeito de seu poder e maldade, e da grande extensão de sua luta contra Cristo e sua igreja. Ela diz aqui uma coisa interessante. Eu, quando estava separando esses textos para poder apresentar para vocês, eu fiquei pensando nessa parte aqui, pouca inimizade há contra Satanás e suas obras. Ora, se há pouca inimizade, é quase uma amizade, não é? Agora eu pergunto, como é que um adventista do sétimo dia tem pouca inimizade contra Satanás? De que forma? De que maneira? Eu fiquei imaginando, repetindo as obras dele, fazendo as coisas que o agradam, tendo uma prática de vida que seja consentânea com aquilo que Satanás aprecia. E eu ontem mesmo citei algumas práticas, algumas coisas que, infelizmente, alguns cristãos fazem, que não tem nada a ver com o cristianismo. Por exemplo, há muitos cristãos que são descomprometidos completamente. Há adventistas que são quase que completamente descomprometidos com o adventismo. Tem nome de adventista, mas não sabe o que é viver o adventismo. Não come como adventista, não se veste como adventista. Sabe-se lá o que essas pessoas ficam de madrugada vendo na internet. Aí depois não tem disposição, não tem força para fazer um trabalho missionário, para dar um estudo bíblico. Não tem força para falar de Jesus Cristo. E muitos chegam na igreja para arrumar intriga, para arrumar problema. Então, na verdade, o que acontece na igreja é que nós estamos vivendo uma fase em que aumentou muito o número de joio na igreja. E Jesus mesmo disse, olha, não vamos retirar antes do tempo, mas em algum momento eles vão ser retirados. Então, a sacudidura vai tirar essas pessoas que só atrapalham, não é? Mas ainda há aqueles que, a despeito de viverem uma vida relaxada, são sinceros. E eles vão ter que aprender, em pouquíssimo tempo, aquilo que deixaram de fazer durante anos. E vão sofrer muito por causa disso, mas também vão ser aprovados depois de muita aprovação. Isso também vai acontecer. A sexta razão é a introdução de falsas doutrinas. E a gente tem visto muito isso, bastante ultimamente. Pessoas que se dizem adventistas do sétimo dia, mas que, de uma maneira sorrateira, sutil, atacam a teologia adventista. São pessoas de dentro do nosso próprio meio, né? Que tem aquela carinha de santo, aquela capinha de bom, mas está desvirtuando a mensagem da verdade. Então, eu queria que a Soraya lesse para mim essa parte, a sexta causa da sacudidura, introdução de falsas doutrinas. Os enganos relativos a Deus e à natureza, que estão enchendo o mundo de ceticismo, são inspirados pelo adversário caído.
Satanás é um estudante da Bíblia. Ele conhece as verdades essenciais à salvação e estuda como há de desviar a mente dessas verdades. Estejam alertas, nossos professores. Não sirvam de eco às falsidades do inimigo de Deus e do homem. Tá, a senhora White, ela escreveu isso para foi um conselho aos pais, professores e estudantes. E notem que ela escreveu isso no século XIX. Por quê? Porque já naquela época o mundo já estava sendo influenciado pela teologia liberal. O método crítico, a origem do método crítico é bem assim, é bem incipiente mesmo, não é? Coisa assim, foi quem começou com o método crítico foi um indivíduo chamado Jean Astruc. Isso coisa de 1753. Então, vejam que na época da irmã White, o método crítico já estava aí. E depois ele vai ser desenvolvido, ele vai ganhar terreno. E com a publicação do livro de Darwin, em 1859, o ceticismo aumentou muito, não somente dentro da própria ciência, mas nas próprias escolas confessionais. Então, a irmã White diz isso tudo aí é artimanha maligna, para poder desviar a atenção da verdade, para que as pessoas deixem de acreditar na palavra de Deus e deixem de acreditar em Deus. Hoje você entra numa faculdade de teologia protestante, dependendo da escola que você entre, e lá está sendo utilizado o método crítico, que vai dizer que o mundo foi criado por um processo evolutivo, que Adão e Eva são símbolos, que eles não são personagens reais. E é como nós estamos estudando a lição da escola sabatina. Tanto Jesus quanto os apóstolos reconheceram a criação, o dilúvio, a existência literal de Noé, de Adão e Eva e tudo mais. Então, o que nós estamos observando é que essas falsas doutrinas, elas tentariam penetrar dentro da própria igreja adventista. Mas, além disso, tem outros fatores também. Tá? Eu vou pedir a Soraya para ir, por favor. Esses falsos profetas que pretendem ser ensinados por Deus tomarão belos textos que foram dados para adornar a verdade e os usarão como manto de justiça para cobrir teorias falsas e perigosas. E mesmo alguns dos que em tempos passados honraram ao Senhor, afastar-se-ão da verdade a ponto de advogar teorias extraviadoras referentes a muitos aspectos da verdade, inclusive a questão do santuário. Nós já tivemos aí na igreja algumas crises sobre a questão do santuário, né? Com o Ford lá nos Estados Unidos, com Diógenes aqui no Brasil, né? E de vez em quando aparece alguns aí tentando mexer com a doutrina, a teologia do santuário, que ela é vital, ela é essencial para o conhecimento da verdade, né? A sétima causa da sacudidura, severas provas e perseguições. Pode ler então, Soraya. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado a fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Isso aí é uma referência ao grande conflito, nessa tempestade aí que ela está se referindo. Quando saiu o decreto dominical, quem não é santificado pela verdade não vai ficar, vai abandonar as nossas fileiras, porque a pessoa não vai estar aí disposta a ser penalizada, né, por uma coisa que ela na realidade não acredita, né? Bom, então, qual a ação que nós devemos tomar agora? O que eu tenho que fazer agora? Não é? Então, Zacarias capítulo 8, 21 diz assim: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei. Não é? Isaías 55, verso 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso os seus caminhos, o iníquo os seus pensamentos, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Não é?
Então, nós estamos quase no ar. Mais um pouquinho nós veremos o Senhor Jesus Cristo voltar. Ok? Então, nós estamos vivendo aqui, né, no hoje, certo? Logo em seguida, não vai demorar muito tempo, vai ocorrer o chamado decreto dominical, aí vai acontecer o tempo de angústia prévio, a saída das cidades, né? E em seguida, depois vem o fechamento da porta da graça, o tempo de angústia de Jacó. É nesse período do tempo de angústia de Jacó que vão cair as 7 pragas do Apocalipse, e em seguida vem a segunda vinda, né? E aí nós vamos passar com Cristo 1000 anos lá nos céus, né? Uma coisa interessante, irmãos, eu vou escolher um dia, vou passar para vocês, para a gente estudar as festividades judaicas a partir de Levítico 23. E nós vamos ver todo o cronograma da história da redenção em Levítico 23. Tá ok? Ali em Levítico 23 nós temos todo o programa, desde do ano 31, tá ok? Porque Jesus Cristo, o Messias, ali no ano 31, o papel dele é muito importante ali no ano 31. Nós vamos estudar desde o ano 31 até depois do milênio, quando vai acontecer o juízo executivo. Eu vou marcar com vocês para a gente estudar isso. Nós vamos estudar isso na Bíblia, em Levítico 23. Ok? Bom, o tema de amanhã. Amanhã, sim, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito da questão do domingo, né? Amanhã vai ser o decreto dominical e o tempo de angústia prévio. Vocês podem ler Apocalipse 13, de 11 a 18. É o que nós vamos discorrer amanhã, tá certo? Então, amanhã o nosso assunto vai ser esse. E por hoje, então, a gente fechou aqui.